Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Hoje eu dou continuidade à segunda parte do vídeo cujo título é Pecado, a pandemia da alma. E esse título o Senhor me concedeu e aqui eu vou dissertar o que o Senhor ministrou ao meu coração acerca deste assunto. No vídeo passado, no vídeo anterior relacionado a esse tema, eu fiz uma correlação do termo pandemia, associando e fazendo uma espécie de junção, de comparação da Covid e ao mesmo tempo do pecado. E são duas variáveis. Cada uma delas tem a sua interdependência. Contudo, no final das contas de tudo, nós observaremos que essas duas questões, elas entram numa espécie de fundição, porque o mundo físico e tudo que nele há, e tudo que se vê com os olhos naturais e aquilo que não se vê com os olhos naturais, tudo foi criado pelo Senhor. Nada existiria por si mesmo e nada subsistiria sem o próprio Deus. É só você ler Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Portanto, a Covid-19, que tem sido a doença física do auge, e o pecado, que já existia bem antes da Covid, eles estão estritamente ligados por dois pontos. E o primeiro deles é tanto a Covid-19 como o pecado, que é a pandemia da alma, nos trazem consequências terríveis por causa da nossa má plantação. Então, nas coisas que nos sobrevêm, em muitas delas, nós temos também a nossa participação, a nossa responsabilidade. Vamos raciocinar aqui. Se a Covid veio por uma combinação inusitada, exótica de alimento, ou então se ela veio propositalmente criada em laboratório, e o pecado que, quando se é praticado o mal, seja este de forma, vamos dizer, deliberativa ou pela ignorância, o mal sempre recai, em primeiro lugar, para a vida daquele que pratica. Porque não é isento a pessoa que pratica um mal ou que cria algo que vai fazer mal para alguém, e acha que vai ser poupado disso. Não. As dificuldades, a colheita, ela vem para todos. E a base bíblica, a começar disso que eu estou falando, está em Gálatas 6, versículo 7 ao 8, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também ceifará, vai colher. Se ele semear na carne, colherá corrupção, ou seja, corrupção vai além do suborno, também é a devassidão, é a deteriorização. E se semearmos no espírito, porque a regra é para todos, e eu sou a primeira inclusa,
Se semearmos no Espírito, que é no Espírito do Senhor, na presença de Deus, então, pelo Espírito, no Espírito, nós colheremos o quê? A vida eterna, que é o maior de todos os prêmios. O mal da Covid, um dia ele foi plantado. E a sua disseminação, além de trazer um alto número de mortandade, também nós sabemos que tem trazido caos econômico, estresse, fome e outras coisas além. E o mal do pecado, embora o pecado, como eu disse, é uma transgressão humana, e a transgressão humana é uma obra da carne, existem as obras da carne, também me faz lembrar que compõe uma espécie de personificação das obras de Satanás. Porque as obras de Satanás, como diz em João, capítulo 10, versículo 10, são 3: matar, roubar e destruir. E quando nós fazemos uma má plantação, nós iremos colher essas coisas, porque a má plantação, o pecado, ele proporciona o quê? Morte, roubo e destruição. Seja em qual área for, o mal quando vem aparece, ou ele mata alguma coisa, ou ele rouba, tira de nós alguma coisa, ou ele destrói alguma coisa. A Bíblia diz ainda que quem comete pecado é do diabo. 1 João 3, versículo 8, a parte A. Ou seja, se nós temos um entendimento, vamos dizer, no mínimo sensato, razoável, das coisas do que é certo a fazer, e fazemos errado porque queremos, e de forma repetitiva, então esse tipo de procedência, essa forma de agirmos, é a mesma coisa de eu dizer que quem assim procede estará no time de quem? De Satanás, de rebeliar-se contra o Senhor, porque sabemos que Satanás, ele é acusador, adversário, oponente, inimigo, promove inimizade, e ele é tudo isso, tanto daqueles que servem ao Senhor como do próprio Deus. Ele é o oponente, o adversário contra o próprio Deus e contra tudo que é justo. Então, se a má consequência da minha má plantação me sobrevém e ela tem tudo a ver com o meu erro, seja um erro remoto ou um erro de agora, então essa má consequência, esse mal que sobrevém é o resultado da minha plantação e que também o resultado da nossa plantação está estritamente ligado e correlacionado também com o juízo de Deus. A Covid, o domínio da pandemia do pecado, o prazer do pecar e a doença, a qual não se acha um remédio certo, também faz parte dessas coisas do juízo de Deus, quer quem queira aceitar isso ou não, mas existe base bíblica para isto. Glória a Deus. A começar, vou dizer aqui que certa feita, o Senhor falou para o povo de Israel assim, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26,
ao 28, o Senhor disse a eles assim: Eis que eu ponho diante de vocês hoje a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não deres ouvidos aos mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguires a outros deuses que não conhecestes. Então, nós vemos que, a começar, o Senhor deu a cada ser humano uma coisa chamada livre-arbítrio e mostra sempre os dois lados da questão. O Senhor disse: eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. E ele diz claramente: a bênção, se vocês me obedecerem à minha palavra, derem ouvidos, temerem a mim, em outras palavras, e a maldição, se vocês fizerem o contrário daquilo que eu peço. Então, quer dizer, assim também para nós hoje, a opção que o Senhor deu, ela é válida. Existe o caminho largo, o caminho estreito, a bênção de Deus ou a maldição, o certo, o errado, o verdadeiro, o falso, a verdade, a mentira. Quer dizer, sempre há duas opções e nós precisamos escolher uma. E bem-aventurada é as pessoas que vão optar pelo correto, pelo certo, enquanto tem fôlego de vida. Então, para esse mesmo povo, o Senhor deu a eles as diretrizes pelas quais eles podiam escolher um caminho ou outro para fundamentarem suas vidas. E mais na frente, o Senhor, ele dá a descrição de quais bênçãos teria aqueles que obedecessem a ele, como também os castigos, as maldições pela desobediência. E vendo aqui também em Deuteronômio capítulo 28, eu vou ver dois versículos que são bem condizentes com o que estamos passando hoje. Quando o Senhor disse assim, versículo 15: E será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Aí o Senhor vai dando a lista. Aí o versículo 21 diz assim: o Senhor fará pegar a pestilência até que te consuma da terra, a qual passa a possuir. Então, quer dizer, a pestilência, a peste, claramente, ela também faz parte do juízo e dos desígnios de Deus. Quer queira alguém aceitar ou não aceitar, mas é a realidade. Um outro exemplo que me lembro também das Sagradas Escrituras, numa outra época, esse mesmo povo, embora talvez muitos tenham sido dizimados, não era assim a mesma geração, mas era o mesmo povo. Eles, quando foram libertos do láteco dos feitores, dos malfeitores, da escravidão do Egito, quando o Senhor estava guiando eles e operou maravilhas na vida deles, teve um certo momento que esse povo estava chorando para comerem carne. E a Bíblia mostra que o Senhor cuidava deles, mas eles estavam terrivelmente insatisfeitos. É o que diz Números capítulo 11. Eles murmuravam, eram ingratos. E o
o vulgo que estava no meio deles incitaram o desejo do povo do Senhor de comerem carne. E ali o Senhor falou com Moisés e mandou carne para eles. É o que diz versículo 33. Só que quando a carne estava entre os dentes deles, antes de mastigarem, o Senhor se irou tanto com o povo que os feriu com uma grande praga. A Bíblia diz que foi uma praga muito grande e que aquele lugar chamaram na língua deles de Kibrote Hataavá, que quer dizer, significa sepulcros da concupiscência. Chamaram aquele lugar ali desta forma porque muitos foram enterrados por causa de quê? Por causa do desejo deles. E o desejo deles foi considerado um pecado diante do Senhor. E é como eu disse no outro vídeo, que o pecado, ele começa no intelecto, no coração, e é alimentado por um desejo que surge. E ali, esse desejo consumado gera o pecado consumado e gera a morte. Então, foi o que aconteceu com esse povo. E este exemplo, ele ilustra, ele embasa o arcabouço do título desta pregação que o Senhor me deu. Pois o pecado do povo causou a ira do Senhor, eles foram atingidos, e essa praga enviada para eles nesta época foi e é um componente do juízo de Deus. Em uma outra época também, com este mesmo povo, o povo do Senhor, só que em outra época, mais à frente, adiante, a Bíblia diz que eles também passaram mais uma vez pela execução do juízo de Deus. E o que é que aconteceu? Por causa da insistência deles de viverem pecando diante do Senhor, e eles foram advertidos várias vezes pelo profeta Jeremias, mas de forma obstinada eles continuavam prevaricando contra o Senhor. Então o Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor viesse ali, saqueasse Jerusalém, e ali houve aquele destroço todo, aquela chacina toda, e os remanescentes, eles foram deportados para a Babilônia e ali escravizados. E tudo isso era o quê? Era o resultado da má plantação do povo e também a execução do juízo do próprio Deus. E ao mesmo tempo que tudo aquilo tinha acontecido com eles, que era de grande pesado, de grande peso, não é? De grande devastação, de grande porte aquele acontecimento, mas ainda assim, a palavra do Senhor diz que eles não melhoraram os seus caminhos e nem as suas ações. Eles não melhoraram, é o que está aqui escrito. Jeremias, glória a Deus, capítulo 13, versículo 27 diz: Vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, e não te purificarás até quando ainda? Então, eles, os remanescentes já haviam sido deportados na Babilônia e eles ainda continuavam naquelas más práticas. E a Bíblia diz que o profeta que amava o seu povo, o profeta do Senhor, o servo de Deus chamado Jeremias, ele orava e intercedia por esse povo, para que a coisa melhorasse, porque eles estavam indo à míngua, ou seja, eles estavam sofrendo demais. O Senhor não exterminou a nação
como até hoje em dia, quando nós vemos acontecimentos terríveis, não é? Catástrofes, tsunamis, furacões, terremotos, e que há aquela grande, vamos dizer, devastação, como teve ali em Brumadinho também, aqui no Brasil. E o Senhor, assim, ele, como eu posso dizer, ele não extermina e acaba com tudo por causa da sua misericórdia. Ele tem misericórdia. E imagine que no povo de Jerusalém, de Judá, eles foram poupados e ainda continuavam no erro. Quer dizer, o que eles pensavam da vida? O que eles queriam? E Jeremias, o profeta, orava por aquele povo e chorava, e o Senhor respondeu a ele assim, capítulo 14, versículo 10. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará das maldades deles e visitará os seus pecados. Disse mais o Senhor, não rogues por este povo para o bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então, a espada, a fome e peste também fazem parte da execução do juízo de Deus. Os juízos de Deus são insondáveis. O Senhor tem uma multiforme forma de agir e que transcende, vai muito além da nossa compreensão humana. Mas aqui claramente nós vemos que o Senhor disse, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então, quer dizer, o que acontece com nós nesse tempo de hoje, nessa quarentena de nível global, é uma coisa natural? É mais uma doença? É normal? É normal quando vem assim tsunamis e quase extermina outros lugares, terremotos? É normal? Não, é consequência, é o fruto da colheita da nossa plantação e é a execução do juízo de Deus. É assim mesmo o Senhor, ele é bom, ele é misericordioso, mas ele é o justo juiz e a sua justiça, ela é reta. Então, o Senhor é longânimo, abundante em misericórdia, mas a benignidade dele, o alongamento da sua misericórdia sobre uma mesma nação, o mesmo ser humano que fica cometendo o mesmo erro e que é advertido a melhorar os caminhos, a se aproximar dele, e a pessoa nunca muda. Se nós não mudamos, então não tem como nós assim agradarmos ao Senhor e ele tem misericórdia de nós. Então, portanto, se quisermos que a misericórdia do Senhor venha sobre nós, que ele nos ajude, que ele repreenda a peste, o mal, os problemas, nos ajude, glória a Deus, e até mesmo para a salvação, nós temos que abdicar dos nossos pecados. Glória a Deus, se quisermos que ele nos ouça e nos atenda. Não é apenas estar ali orando e pedindo e não mudando de atitude, porque o Senhor não se agrada. Essa questão fica incompleta. O Senhor está falando conosco. Todos nós estamos suscetíveis às dificuldades, aos problemas, à morte, à enfermidade. Mas o Senhor, ele tem misericórdia e ajuda aqueles que clamam por ele, que pedem por ajuda. E a Bíblia diz que o Senhor dá essa sentença a Jeremias, mas ele continua orando pelo povo de Judá. E no versículo 19 desse mesmo capítulo,
Jeremias diz algo que talvez nós estamos falando conosco mesmo. Ele diz assim: Senhor, de todo rejeitaste tu a Judá? Ou aborrece a tua alma Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, o tempo de cura, e eis a turbação. Então, em conflito, nós muitas vezes chegamos a perguntar desta maneira: Senhor, o Senhor prometeu, Senhor, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que de paz, o Senhor é Deus que promete abençoar o teu povo, é verdade, mas o povo, nós precisamos acordar para o Senhor. E mais uma vez o Senhor respondeu ao profeta. Está aqui Jeremias capítulo 15, versículo, glória a Deus, versículo, vamos ler aqui o 2. O Senhor diz: E será que quando te disserem para onde iremos, dir-lhes-á, assim diz o Senhor, os que são para a morte, os que são para a espada, os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor. Então nós vemos que o Senhor, ele sabe punir, ele sabe ser o justo juiz. Noutra feita, o Senhor falou para o mesmo povo. Em outras palavras, ele dizia para o povo que esses já seguiam seus ritos e ao mesmo tempo andavam no pecado, ou seja, viviam na duplicidade. E o Senhor disse assim a eles: eu já estou cansado, farto do pecado de vocês. Vocês praticam os ritos e ao mesmo tempo pecam, acham que vão me agradar com os ritos e não me agrada, estou enfadado, estou cansado. Vocês estendem as mãos para mim e eu esconderei de vós os vossos olhos. Parem de praticar o que é mal, o Senhor diz: pratiquem o bem. Isaías capítulo 1, versículo 16, e o Senhor dizia: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticar o que é reto, ajude o oprimido, fazei justiça. Então vinde e argui-me, diz o Senhor. Porque ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, diz o Senhor para todos nós. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, eu concluo essa segunda parte dizendo que o juízo de Deus existe. Recebemos o fruto da nossa plantação, mas há esperança, sim, no Senhor. Há esperança de cura, há esperança de sermos restaurados, há esperança para agradarmos ao Senhor, há uma esperança para a terra e há uma esperança para o Senhor anular a maldição do pecado, a escravização do pecado sobre nossas vidas. E também o Senhor tem poder de curar todas as enfermidades. E sobre esta esperança maravilhosa, eu vou estar falando num terceiro e último vídeo sobre este assunto. Glória a Deus. Então, vamos concluir aqui e dizer: glória a Deus, o Senhor disse: vinde então e argui-me, quando vocês me agradarem, apresentem as suas queixas, os seus problemas, as suas dores para mim, porque, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Então, o Senhor, ele quis mostrar a esperança, o caminho aberto para serem ouvidos aquele povo, como para nós hoje. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. A palavra do Senhor é incontestável. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ele nos ama, nos exorta para o nosso bem. Glória a Deus. E há uma esperança para o nosso futuro, para a minha causa, para a tua causa, para o nosso país e para o mundo. Glória a Deus. O Senhor Jesus está voltando. Leia a Bíblia
Que o Senhor te abençoe. Amém. Glória a Deus.